Eu penso que se Deus requer de nós um relacionamento de pai e filho, então isso significa que ele trata na vida de cada filho de forma individual, né? Ele não põe todo mundo num pacote e escolhe uma vida igual para cada um. Para cada um de nós ele trabalha de uma maneira, né? E na minha vida foi assim. Apesar de eu ter me convertido em casa, sozinha, sem nenhuma influência de igreja evangélica ou católica, o que seja, né? Eu fui criada sem religião. Então um dia eu estava na minha casa e tive uma experiência com Deus, e a partir daquele momento ali eu entreguei minha vida a Ele. E foi sozinha dentro de casa, sem apelo, sem influência, sem pastor, sem ninguém, né? Deus e eu. E aí, depois eu procurei a igreja evangélica porque eu estudava sozinha a Bíblia e não entendia muito bem. Então eu queria ir me aprofundando e comecei a congregar. Tempos depois, né? E aí, quando a gente começa a praticar a religião, a gente toma a forma da religião, né? Então eu era igualzinho todos os outros evangélicos. Eu mistificava o templo, eu achava que eu estava embaixo de uma cobertura espiritual, que eu precisava do pastor para mediar, né, o meu relacionamento com Deus. Eu cumpria os estatutos, as regras, os rituais, eu respeitava, né, os horários, eu não faltava um culto, enfim, eu me achava realmente uma pessoa exemplar na prática da religião. Mas era só isso que eu tinha, porque quem frequenta a igreja evangélica sabe que não é um lugar onde você possa questionar, aprender, sabe, esmiuçar os assuntos. Não, você acaba engolindo aquilo que as outras pessoas mastigam, né? E acaba atrofiado no entendimento, porque o alimento não é o suficiente. Então, como é que Deus agiu na minha vida? Primeiro, em 2004, né, quando eu estava me achando o máximo, né, na igreja evangélica, eu levei uma rasteira tão grande, mas tão grande, que de uma vez por todas eu passei a me enxergar do jeito que eu era. E eu fiquei tão decepcionada comigo que eu achei que Deus também tinha ilusões ao meu respeito, né? E eu fiquei envergonhada de estar na presença de Deus. Olha que coisa séria. E aí, com muito custo, com muito sufoco, o pastor conseguiu me convencer a voltar para a igreja evangélica. E aí eu voltei e, né, continuei de onde eu tinha parado. Sendo que em 2006, aí eu conheci a internet. E logo assim que eu conheci a internet, né, no tempo do Orkut, do MSN, né, eu conheci algumas pessoas, e entre elas um rapaz que pensava completamente diferente de mim, né, e me encantou de certa forma que eu queria me aproximar cada vez mais, só que, né, chegou um tempo que ele foi viver a vida dele, mas eu estava ensigueirada naquelas coisas que eu via acontecendo. E aí eu me aproximei dos irmãos dele e tal, e ele não gostou de eu ter feito amizade com os irmãos. Eu sei que ficou um mal-estar tão grande entre nós, né, por eu estar insistindo em estar perto da família e eles ressabiados porque não me conheciam e, né, eu era uma estranha tentando aproximação, e eles, né, ressabiados com a minha presença. Então, depois de muito tempo, né, nós acabamos nos afastando, mas quando eu olho para trás, para os processos que eu passei para ir deixando, me desconstruindo, né, deixando as coisas velhas para trás e tal, e para ser quem eu sou hoje, eu olho para trás e vejo que foi primordial a passagem daqueles dois irmãos na minha vida, porque né, através de eu conheci os fóruns de discussões apologéticas, que foi onde eu passei muitos anos discutindo vários temas e aperfeiçoando, né,
abrindo minha mente, era um lugar onde eu tinha liberdade para questionar, porque frequentavam pessoas de várias religiões, inclusive ateus e cristãos de várias denominações, enfim. Foi onde eu cresci e aprendi muitas coisas. E o outro irmão foi através dele que eu conheci os blogs, onde as pessoas postavam as ideias, né? E as outras pessoas comentavam em cima daquele assunto. Então a minha mente abriu assim de uma forma e eu fui, sabe, comendo daquele alimento e tal, e tive um crescimento que eu jamais teria se eu permanecesse naquele processo religioso, né? Então, quando eu olho para trás, eu sei que eles foram primordiais na minha vida, mas talvez eles nunca venham a saber disso, né? Cada um tomou o seu rumo, né? Hoje em dia eu não tenho mais contato nenhum, mas eu tenho gratidão por eles, né? Porque foi através, apesar dos percalços, apesar né, das nossas adversidades, a gente, pelo menos para mim, foi de muito proveito. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu esmiucei, tudo que eu discuti, né? Eu passei a ser uma pessoa respeitada em todos os lugares onde eu ia e defendia as minhas ideias, né? Eu passei a escrever no meu blog, eu passei a discutir nos fóruns e as pessoas respeitavam as minhas posições, né? Na minha própria igreja local lá, eu fiz a diferença. Enfim, quando eu olho para trás, eu só tenho a agradecer, né, a Deus primeiramente por ele ter